Olá, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez aqui com uma palavra para o seu coração, sua reflexão e meditação. Uma coisa nos preocupa nesta era, coisas que sempre existiu, mas que às vezes a sua intensidade pode ser prejudicial à espiritualidade da Igreja de Jesus. Uma pergunta para fazer a você: o que você mais valoriza na vida cristã? O que nós mais prezamos ou temos como prioridade ou como algo de valor para nós na nossa vida de fé e prática? Jesus, certa feita, disse para os religiosos, aqueles que se consideravam os mais espirituais da sua época. Ele diz: vós coais um mosquito e engolis camelo. Ou seja, engole camelo, mas coa um mosquito. Isso é de suma importância para a nossa compreensão, levando em consideração em que muitas vezes nós erramos por preocuparmos em agradar a Deus, e esse agradar a Deus, se não for por orientação do Espírito Santo, baseado na palavra do Senhor, pode nos levar ao fanatismo, a comportamentos parecidos com o dos fariseus nos dias de Jesus. Isso, resumidamente, podemos entender que o mosquito são coisas que são consideradas mínimas, pequenas ou de valor inferior, mas que nós damos mais importância para eles do que para coisas mais importantes ou coisas maiores que devemos nos preocupar mais. Pode ser positivo ou no sentido negativo. Mas vamos pensar um pouco. Eu fico pensando o seguinte: muitas pessoas se preocupam com detalhes da vida religiosa e desprezam as questões espirituais. Por exemplo, na palavra de Deus, nós entendemos que a obra do Senhor precisa de contribuição, precisa da ajuda daqueles que faz parte daquele grupo, os membros daquela igreja, daquela religião. Então isso é claro que isso não precisa nem estar escrito na Bíblia como ordem para sermos dizimistas e ofertantes, porque a obra precisa. Mas isso não é o mais importante da nossa fé cristã, isso não é um sinal de fidelidade para com Deus que venha denotar em nós um comportamento de salvo simplesmente por contribuir e ofertar na casa do Senhor. A misericórdia, o amor, a justiça na palavra do Senhor é mais importante do que ser dizimista e ofertante. É claro que aquele que ama vai contribuir, mas a prática do dízimo e da oferta por si só não quer dizer que eu amo a Deus, que eu adoro a Deus e que sou fiel a Deus. Então nós pensamos o seguinte: Jesus disse para os fariseus, para os religiosos daqueles dias, que eles davam o dízimo de tudo que eles possuíam, inclusive das hortelãs, do cominho, ou de qualquer horta, de qualquer coisa que tivesse debaixo da goteira da sua casa, coisas que nascesse ao redor da sua residência. Eles davam do coentro, de qualquer coisa eles davam o dízimo, mas eles desprezavam o amor, a misericórdia, as qualidades, as virtudes que são essenciais e necessárias em nós.
e nós observamos é o seguinte: o dízimo e oferta ou coisas parecidas são necessárias, mas são consideradas pequenas comparada à nossa conduta cristã, que nos faz parecida ou parecido com Deus, como a capacidade de amar o nosso próximo. Isso os fariseus desprezavam, mas levava muito a sério a contribuição. No sentido comportamental ou de comportamento, nós observamos que muitas pessoas elas têm um entendimento tão controversos que valorizam mais usos e costumes do que doutrina. Coar um mosquito, engolir um camelo. Certa feita eu estava em uma igreja e eu estava comentando naquele lugar o seguinte: se chegar uma pessoa sem gravata e sem paletó, um irmão para pregar a palavra de Deus, apenas de camisa, tá decentemente, somos capazes de questioná-lo. Mas se chega uma pessoa com a roupa indecente, na qualidade de cantor, ela canta. O pregador sem a gravata pode ser questionado. Isso é engolir um camelo e coar um mosquito. Nós nos importamos com rituais de cultos, com sistema ministeriais de culto no corpo da igreja ali presente, mas tantas coisas que deveriam ser corrigidas, como a indecência, a imoralidade, a nudez, exageros, extravagâncias, coisas que prejudicam, que macula, que traz censura dos presentes. Ora, a igreja é um lugar público que entra crente, descrente, pessoas de outras religiões, pessoas novas convertidas. E aí nós vemos comportamentos tão feios, tão imorais, e nós fechamos os olhos para isso. Entretanto, existe sistema de igreja que, se o culto não tiver todos os elementos de programações, existe ali então, ou existirá, uma murmuração muito grande. Um grupo que deixou de cantar. O grupo de mocidade não cantou daquele dia. Acontece um problema muito grande com isso. Se o grupo das irmãs, onde tem um sistema a qual eu pertenço também tem, se um grupo de irmãs não canta, vai ter um problema muito grande aquele pastor. Entretanto, se o pastor tolerar pecados e coisas tão evidentes, a gente faz de conta que não está vendo. Isso é também coar um mosquito e engolir um camelo. Levamos em consideração uma gravata, mas deixamos de lado a indecência. A gravata é uso e costume, não é doutrina, mas a indecência fere a Bíblia. A indecência fere a doutrina bíblica, os ensinos básicos, fundamentais para a fé cristã. Então isso é o que Jesus intitula de religiosidade, ou que nós intitulamos de religiosidades, onde damos importância para detalhes, damos importância para coisas, damos valor mais à questão ministerial do que à questão espiritual. Existe igreja que, se começar o culto e não cantar os 3 hinos da harpa, que não é doutrina bíblica, isso é tradição, se não cantar os 3 hinos da harpa, as pessoas ficam atribuladas, só porque começou cantando outros hinos avulsos. Mas por que isso? Mas aí, se tiver tanta cantarola, como muitas vezes é de envergonhar, igrejas em congressos, em festividades, que a pregação começa lá depois das 9h30, na desculpa que é festividade, enquanto isso grupos que vão visitar têm que ir embora. Então, se não tiver pregação, ou a pregação for atropelada, ou a pregação for em poucos minutos, aí vem aqueles desinteressados pela palavra de Deus e diz: quando Deus quer falar, Ele fala em pouco tempo. Não é por muito falar que é ouvido. Isso não tem nada a ver com pregação. Isso tem a ver com a oração repetida, que Jesus está dizendo:
Não useis de vãs repetições. Não é por muito falar que você vai ser ouvido. Não é por muito repetir que você vai ouvido. Não tem nada a ver com a voz de Deus. Texto fora do contexto gera pretexto e leva muitas pessoas às heresias por aí. Então, a igreja de Jesus, é hora de nós despertarmos do sono e entendermos, estudarmos e aplicarmos a nossa vida à palavra de Deus e deixarmos de engolir tanto camelo e ficar coando mosquitos. Nós nos incomodamos com o estilo de culto quando é alterado. Deus não tem mais hoje, igreja, liberdade para trabalhar em nós. Porque se o pastor for orientado a pregar no começo do culto, ao invés de pregar no final, os religiosos vão questionar. Isso é falta de ética. Irmãos, nós estamos cansados disso. Nós estamos estudando agora na nossa igreja, Sorocaba Park, no Ministério do Belém, aqui em Sorocaba, falando sobre ética. Mas não é ética ministerial. E tem gente que se apega tanto à ética ministerial que o Espírito de Deus não tem como trabalhar. Porque aí o Espírito Santo vai ter que escolher a hora de usar alguém, quem ele vai usar e o que pode falar, o que não pode falar, se é no doutrina, se é no culto de domingo, como que o Espírito Santo tivesse restrições de dias. Isso é religiosidade. Isso é um comportamento farisaico. Isso é questão ministeriais que supervalorizamos, enquanto isso desprezamos as ações e manifestações do poder de Deus. A religiosidade cega, a religiosidade atrapalha, a religiosidade nos torna uma pessoa bonita, até educada, uma pessoa bem comportada, uma pessoa cheia de não me toque, mas não produz espiritualidade. Existem pessoas que entendem tudo de ética, entendem tudo de homilética, entendem tudo de hermenêutica, entendem tudo de um comportamento, como sentar, como levantar, menos de espiritualidade. Se tornou um religioso morto, cego, zeloso, sem conhecimento. E quando o Espírito de Deus usa alguém, se não for dentro dos padrões éticos que aquela pessoa se inteirou, ela questiona. Deus quer operar na minha vida e na sua vida. Mas a religiosidade atrapalha. Porque a religiosidade nos dá uma sensação errada das coisas. Altera até a nossa interpretação da Bíblia. Cuidado com coar um mosquito e engolir um camelo. Nós importamos mais com detalhes da vida. Enquanto isso, o adultério, a fornicação, a indecência, o roubo, a mentira, a hipocrisia, as murmurações está nos matando. E isso a gente não quer tocar no assunto, porque tem alguém na nossa casa que pratica, ou nós mesmos praticamos. Mas aquilo que nos interessa, ligado à religiosidade, nós podemos combater. É muito fácil a gente combater contra aquilo que nós não fazemos. É muito fácil combater contra aquilo que nós não gostamos. Agora, a verdade é aquela que falamos mesmo que ela seja como um punhal no nosso peito. Mas precisamos viver a verdade de Deus e temos cuidado com a religiosidade. Jesus não vai levar religiosos para o céu, mas uma igreja espiritual, uma igreja que se parece com Cristo. Existem pessoas que, igualmente aquele fariseu que disse: graças te dou que não sou como os demais homens, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca roubei, tudo bem, não é para fazer essas coisas, tem que ser fiel nisso, mas isso não torna você melhor do que as outras pessoas. Talvez você faça isso não por causa da sua espiritualidade, talvez faça isso apenas por senso, ou porque o pai e a mãe ou te orientou a não fazer, e não por temor a Deus. Devemos viver uma vida santa, mas pelo temor que o Espírito Santo produziu em nós, pelo amor que nós temos pelo nosso Pai Celestial. Então, querida igreja, cuidado. Nós temos nossos conceitos religiosos,
conceitos ministeriais, éticos, sociais. Muitas tradições devem ser preservadas, mas quando ela é supervalorizada, em detrimento da fé cristã, da espiritualidade, isso se torna maligno. Existem pastores, obreiros, você que está me vendo agora, você conhece alguém, talvez seja você isso, essa pessoa que valoriza tanto a tradição ministerial, valoriza tanto a ética ministerial, contudo a sua espiritualidade é um fracasso. Talvez se fracassou por causa disso. Nós devemos zelar pelos conceitos ministeriais, sim, todos nós temos nossos bons costumes, precisamos preservar, mas nunca valorizar isso mais do que a doutrina bíblica. Ser religioso não é ser espiritual.